E aí, eu sou o Léo, e se você perceber pela minha voz, eu tô um pouco gripado. Mas eu tô trazendo esse vídeo aqui de perguntas pra vocês, porque o nosso colega Isaac tá comemorando o título do Fluminense que nem um maluco. Então relevem um pouco a minha voz, e eu vou estar gravando esse vídeo aqui com as perguntas que eu selecionei, baseadas no vídeo do Eiichiro Oda, e também algumas que eu achei muito interessante. Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, e vamos lá. A primeira pergunta é do Nestor Castro, salve Supernovas. Qual a possibilidade de Imu-sama ter um poder do tipo invocação através do qual ele traz demônios do submundo e usa os Goroseis como hospedeiros? Isso explicaria o círculo de invocação que o Saturno usou para desembarcar em Egghead e o fato dos anciões sempre demonstrarem medo de Imu e também certa relutância ao darem uma ordem para destruir as ilhas como Ohara e Lulúzia. Cara, é uma teoria muito interessante e eu gostei muito dessa pergunta. Primeiro porque sim, eu sempre reparei como os Gorosei têm certa relutância com algumas ordens do Imu e alguns deles até discordam entre si em relação a algumas coisas, mas acabam sempre cedendo às ordens dele. Sobre os poderes de invocação, é muito interessante pensar que isso é sim poder do Imu, principalmente pelo fato de a primeira vez que a gente teve contato com isso, que foi com o Sabo, os Gorosei só se movimentaram quando o Imu se movimentou, então é bem provável que sim, o Imu consiga controlar as formas deles. Pode ser um estilo de arte que o Oda usou naquela cena em Marijoice, mas as formas deles eram bem disformes, por assim dizer. Eles não pareciam ter uma aparência muito definida e conseguiu controlar o seu corpo com liberdade, assim como é mais ou menos com o Luffy em relação a Borracha, já que eles até usaram setas de sombras no momento da luta. O Imu também aparentou conseguir controlar até a sua própria altura, já que ele ficou muito grande em relação ao trono que estava lá no castelo. Então sim, seria muito interessante pensar que é um poder do Imu. Só que eu não gosto da ideia de que seriam Akumas no Mi. Eu tendo a acreditar que tanto o Imu quanto os Gorosei fazem parte de alguma raça específica de demônios. Isso seria justamente ao contrário das pessoas com quem eles lutaram no passado, que hoje são chamadas de demônios. E isso inclui o Joy Boy, os Lunarianos e as outras raças, por aí vai. Então sim, gostei muito da pergunta e é uma boa teoria. A próxima pergunta é do Bug Edits, salve Supernovas. No último capítulo nós vimos que, por incrível que pareça, o bando do Roger, o bando do Zebek, o governo, incluindo a marinha, estavam todos unidos em God Valley. Porém ninguém sabe como eles três acabaram indo pra lá. Acham que Morgans foi responsável por esse grande encontro? Foi Morgans que entregou as informações pra marinha ou ambos os piratas? Abraço. Um abraço pra você, cara. E sim, é interessante pensar que alguma informação vazou pro mundo inteiro e a partir disso as peças se moveram. Até porque é bem claro que isso aconteceu, já que Roger e Zebek estavam procurando a mesma coisa e tinham o mesmo objetivo. Ambos chegaram na ilha no mesmo momento, mas eu acredito que isso é muito mais influência do evento que estava acontecendo em relação ao Austeri e o Bitos, do que necessariamente algo que tenha vazado ou informação que tenha vazado pro mundo inteiro. Até porque a gente não sabe se o Morgan já tinha tanta relevância em relação ao mundo com suas notícias. De qualquer maneira, eu acho que isso envolve muito mais o Austeri e o Bitos, afinal, são os Austeri e o Bitos. Marinheiros e o governo com certeza já estariam ali para protegê-los. Garp acabou indo depois com aquela ligação que ele recebe, e Roger e Zebek já estavam procurando alguma coisa, e isso acabou convergindo com esse evento onde os Tenryubits estavam. Então eu acho que é muito mais influência deles em si do que do Morgans, ou de informações que vazaram pro mundo inteiro. E inclusive é um bom questionamento pra gente pensar quando o Morgans começou a ter realmente muita relevância ao redor do mundo, e quando ele começou a ser esse monopólio das informações. Espero que o Oda se aprofunde mais nesse personagem, porque quer queira quer não, eu gosto bastante dele, eu acho um personagem muito interessante. Até porque ele é a cara do Garibaldo, né? E a próxima pergunta é do Coutinho. Esse capítulo 1096 praticamente confirma que qualquer raça que acredita em Nika ou Joy Boy, até agora os Lunarianos e os Bucaneiros, que estão confirmados, estão condenados ao genocídio completo e absoluto, ordenado pelo Imu e os 5 anciões. Será que essa caça das raças que acreditam no Nika deve-se às orações e desejos que elas fazem a esse deus do sol, e que isso acaba dando mais força e poder pra ele? Digo isso porque vimos nesse capítulo que Kuma é uma pessoa bem religiosa e que possivelmente possa ter aprendido essa oração que ele faz com as pessoas da sua própria raça, e foi passada de geração em geração. Cara, isso é um pensamento muito interessante, principalmente quando a gente lembra de Skype. Em Shandora, o povo também tinha essa adoração ao deus do sol, inclusive ofereciam até alguns sacrifícios, sendo até pessoas da ilha. Então sim, eles tinham uma devoção até que muito exacerbada e muito exagerada em relação às figuras dos deuses. Isso muito provavelmente porque essa cultura de cultuar o deus do sol como um deus, entre aspas, acabou sendo passada de geração em geração, e o boca a boca não manteve as informações realmente como elas eram. Então essa tal memória, esse tal desejo de ter o deus do sol novamente acabou criando como uma religião para o mundo
de One Piece. E é muito interessante até na visão do Kuma, já que ele carrega uma bíblia, e eu acho que isso vai ser muito relevante pra história dele, pro fim do flashback, e também pra história do Nika. Eu tava debatendo isso até com os ADMs do canal, e inclusive a gente tá com os planos de colocar o Discord do canal de volta, ou fazer um novo Discord pra vocês participarem junto com a gente das calls. Fiquem atentos aí que em algum momento a gente vai anunciar ele aqui. Mas enfim, voltando, eu tava falando com os ADMs sobre isso, e é muito interessante como o Nika acabou se tornando uma lenda muito maior do que ele aparenta ser. O Nika era chamado de guerreiro, e aparentemente até o momento, pelo menos o que tá confirmado no mangá, era um homem que tinha o poder de uma Akuma no Mi, a não ser que a Akuma no Mi tenha sido criada a partir do próprio Nika. De qualquer maneira, para todos os efeitos, era um homem, uma pessoa viva, não era um deus. Então é muito interessante pensar como as pessoas levaram o Nika a um nível de divindade, de que orar para ele ajudaria até com que essas pessoas fossem libertas. Quando a gente pensa na influência que o Nika e o Joy Boy podem ter na história, isso acaba indo para aquela teoria que eu também comentei no vídeo do Eiichiro Oda, de que parece que existe um destino traçado para a história. Se a gente pensar que o Nika e o Joy Boy já traçou um caminho pro Luffy, a gente pode até acreditar que ele também tem certa influência na história, mesmo depois de morto. E isso também valeria pro Imo, já que as pessoas que sabem sobre o Nika ou que comentam sobre ele são eliminadas na hora, sem nenhuma explicação, como o Ruzu comenta. Então seria interessante pensar se o Nika e o Joy Boy têm alguma influência na história, devido a essas orações que você levantou aqui, e se o Imo também tem uma habilidade parecida. E seria mais ou menos como uma batalha de destinos, como eu comento naquele vídeo. Eu vou trabalhar essa ideia em outro vídeo aqui do canal, e vai ser muito interessante comentar isso com vocês. Mas de qualquer forma foi uma excelente pergunta, eu acho que eu viajei bastante nela, mas vamos seguir aqui. A próxima pergunta é do Vlory. Eu vou pronunciar assim, eu acho que é isso. Vamos lá. Vocês falaram que cada sol tem a sua lua, tipo Nekomamushi e Nuarashi. Acho que ele tá comentando sobre o exemplo que eu dei do Roger, do Barba Branca, Calgara, Noland, por aí vai. Quem seria a lua do Luffy, já que ele é o sol? Cara, isso é um comentário muito interessante a se pensar. Vamos lá, quando a gente pensa na figura do Nika, ele aparece com a lança e com a espada. Eu gosto de usar a lança e a espada pra representar essa coisa do sol e da lua, porque os personagens que representam o sol e a lua têm sempre espadas e lanças. As armas acabam variando de um pro outro, às vezes a espada tá com o personagem que representa a lua, às vezes a espada tá com aquele que representa o sol, mas pra todos os efeitos é um símbolo que se carrega e que leva o símbolo do deus do sol. Acontece que o deus do sol, quando ele aparece, ele tá com as duas armas. É como se o próprio deus do sol fosse como um eclipse, por assim dizer, ou como se ele fosse a junção do sol e da lua. E é interessante pensar que o Luffy já é as duas coisas, até porque quando ele se torna o deus do sol, ele aparece sobre uma grande lua cheia. Mas se a gente colocar nos termos de que existe outra pessoa que representa a lua pro Luffy, eu não consigo pensar em outra senão Momonosuke. Isso porque os dois soberanos são importantes para essa geração, e isso eu falo do Luffy em si, que é o próprio Joy Boy, e do Momonosuke. O Momonosuke é importante para o amanhecer de alguma maneira, é comentado isso no Diário do Oden, e ele é necessário para abrir as fronteiras de Wano para que o Wano seja liberto e assim coopere com o Joy Boy, como o Oden falou. Outro detalhe interessante é que o Wano é sempre representado por uma lua. Todos os clãs existentes em Wano, no reino de Wano, tem o nome Tsuki neles. Amatsuki, Shimotsuki, Kozuki, por aí vai. Esse Tsuki ou Uki representa a lua, o nome da lua em japonês. O símbolo da rebelião que eles tiveram em Wano também tinha uma lua crescente, então a lua é muito importante. A própria Toki faz uma profecia para a lua, dizendo que 9 sombras apareceriam e libertariam o Wano no futuro. E já que a gente tem alguém que é a figura do Daimyo de Wano, que é o Momonosuke, eu acredito que o Momonosuke é aquele que representa a lua. Até porque o Momonosuke é de um país de samurais e ele usa uma espada. E por mais que o Luffy lute na base do murro, ele não usa nenhuma arma, ele sempre é associado em color spreads, ou seja, as artes que o Oda colore para colocar nos capítulos, com uma lança. E quando não é isso, na própria história é mencionado algumas vezes que Luffy é como uma lança. O próprio Zeff fala isso pra ele lá na saga do East Blue, bem no comecinho da história. Então sim, a gente pode encontrar essas duas simbologias no Luffy e no Momonosuke, as armas que eles representam e o sol e a lua. Tá vendo como é complicado? Bota o palestrinha pra fazer o vídeo de perguntas e aí a gente viaja desse jeito. Mas enfim, vamos pra próxima pergunta. E a próxima é do Otacolar. Eu acho que é isso. A galera gosta de botar uns nick diferentes aqui no YouTube, mas enfim. Com base no grande último vídeo que vocês fizeram, o que seria o Chapéu de Palha em relação aos antigos one-shots do Oda? Cara, que pergunta sensacional, porque isso cabe muito em uma coisa que eu não coloquei naquele vídeo. Vamos lá. O Chapéu de Palha, independente de que versão de Romance Down estamos falando, sempre aparece. O Luffy sempre tem o Chapéu de Palha e ele sempre é chamado do Pirata do Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha, inclusive, é o tesouro mencionado pelo Garp e pelo Shanks ao mesmo tempo. Aquele tesouro é o tesouro do Luffy, o chapéu é o tesouro dele. A figura do Chapéu de Palha é tão forte nisso que nesses Romance Down, em nenhum momento o One Piece é mencionado, em nenhum momento o grande tesouro é mencionado, ou sequer a existência do Gold Roger. A única coisa que representa um tesouro dentro dessas histórias é o Chapéu de Palha. Existem duas ideias aqui que eu quero comentar. A primeira é sobre gerações. As duas gerações que o Luffy conhece, que é o Shanks e o Garp, independente da versão que estamos falando, acabam passando o propósito pra frente pra
geração do Luffy, a nova geração, com a figura de Chapéu de Palha. E é muito interessante pensar que no próprio mangá de One Piece isso também acontece. O Roger acaba passando o chapéu pro Shanks e acaba passando o chapéu pro Luffy, e se o ciclo não acabar, em algum momento isso vai parar em outra pessoa. Mas o Chapéu de Palha aparece em One Piece no flashback do Noland. E isso é muito interessante porque aparece em uma criança. Eu não duvido nada que esse chapéu passou do Noland ou pra outra pessoa próxima ao Noland e foi acabar no Roger, mas enfim. O que eu quero dizer aqui é que essa ideia das gerações me parece muito que o Chapéu de Palha sempre passou de geração em geração desde o primeiro Joy Boy. Mas por que teriam dois chapéus? Porque se a gente para pra pensar, tem um chapéu que tá na cabeça do Luffy e tem um chapéu gigante que tá em Marijós. Uma coisa que eu não comentei no vídeo, e aqui é a segunda ideia que eu quero trazer, é que eu acredito muito que o Joy Boy que vai aparecer no mangá de One Piece é o Luffy de Romance Dawn. Eu não tô dizendo que é o mesmo Luffy, que é o mesmo personagem, ou que o Luffy é um clone ou um cara muito igual ao primeiro Joy Boy, eu não tô falando isso. Mas a figura daquele Luffy que aparece no Romance Dawn vai ser usada para o Joy Boy. E inclusive eu até faço uma aposta de que a tripulação que vai aparecer no flashback do Joy Boy são todos os personagens One Shots. Pode anotar isso aí. Isso porque agora a gente tem até Nefertari Lily, que também era uma D e era parceira do Joy Boy. E a Silk, que tem uma das versões de Romance Dawn, tinha o cabelo azul. Mas de qualquer maneira, o primeiro Luffy, aquela ideia daquele Luffy com certeza é o primeiro Joy Boy. Inclusive com a ideia do Peaceman, que em algum momento vai aparecer no mangá de One Piece. Eu acredito muito que o chapéu que tá na cabeça do Luffy hoje, que passou pelo Roger, que passou pelo Shanks, era do primeiro Joy Boy, o primeiro pirata do mundo. E o chapéu de palha gigante era do Nika. Talvez esse chapéu represente o tesouro da amizade que eles tinham. Eu ultimamente tendo a acreditar que Joy Boy e Nika eram pessoas diferentes. Eu sei que eles são mencionados como a mesma pessoa, mas você para pra pensar que se o Luffy é o Joy Boy que as pessoas esperam, e se ele é chamado de Joy Boy hoje em dia, e ele tem a fruta do Nika, ele é praticamente as duas figuras ao mesmo tempo. Então pode ser que o Joy Boy de 800 anos atrás tinha a fruta do Nika, que era um deus ainda mais antigo. Ou seja, eram duas pessoas diferentes, ou até duas pessoas que viveram na mesma época. E se isso for verdade, a gente pode imaginar que o chapéu de palha gigante era do Nika, que era um gigante. Inclusive em um dos rascunhos do Oda era dito que a ideia do Nika era ele ser um gigante na sua forma despertada. E o chapéu que foi do primeiro pirata, o Joy Boy, é o chapéu que hoje tá na cabeça do Luffy. E isso é muito legal de se pensar, porque a gente tem um paralelo muito interessante dentro da história que mostra isso. Ace e Little Wars. Little Wars precisava de um chapéu para a cabeça dele porque ele ficava muito próximo do sol e isso esquentava a cabeça dele. Então Ace, que aprendeu a fazer um chapéu em um ano, acaba fazendo um chapéu para ele gigante. E os dois tinham um chapéu parecido e eram grandes amigos. Eu não duvido nada que esses dois personagens, se forem realmente dois personagens diferentes, eram amigos e tinham esse chapéu como símbolo da amizade deles. E esse era o maior tesouro da vida dos dois, encaixando perfeitamente com o que acontece em Romance Dawn. É uma ideia muito interessante, eu gostaria de trabalhar ela muito mais, mas eu vou acabar deixando esse vídeo aqui muito mais longo do que ele já tá. Mas de qualquer maneira, ótima pergunta, eu adorei ter respondido ela e foi um bom complemento para aquele vídeo. E a última pergunta que eu selecionei aqui é a do Alan. Primeiramente, parabéns pelo último vídeo expondo Oda, sensacional. Cara, muito obrigado, aquele vídeo deu um trabalhão e é um orgulho pra mim. Eu gosto muito de trazer essas teorias que eu sempre imaginei pra vocês e eu fico muito feliz quando vocês gostam e curtem o vídeo tanto quanto eu curto fazer. Mas vamos lá, curti muito a ideia do livro e a caneta, e a minha pergunta vai em cima dessa teoria. E se o Imo hoje tem o poder da caneta e de alguma forma ele consegue reescrever a história e se manter no poder? Nika seria o seu oposto, pois a fruta da borracha consegue apagar literalmente o que está sendo escrito e libertando a todos. Acredito que One Piece pode ser esse livro que foi escondido de Imu, pois ele tem a caneta e somente Luffy teria o poder de apagar o que está escrito. O século perdido nada mais é do que uma parte da história que foi literalmente apagada desse livro. O que vocês acham? Cara, sensacional. Eu adoro esse pensamento porque você entendeu exatamente qual era a minha ideia com aquele vídeo. Era uma das coisas que eu ia comentar, mas eu acho que ficou um pouquinho viajada, então não coloquei naquele vídeo porque eu quero comentar sobre isso ainda, junto com aquela ideia do chapéu de palha que eu comentei na pergunta anterior. E cara, eu acho que seria muito louco, acho que seria um plot twist muito interessante para a história, principalmente porque a gente teria na prática como trabalhar essa ideia do destino e quebrar isso, sendo o primeiro shonen que faz isso de uma maneira muito boa. E cara, eu queria fazer até uma menção a uma das perguntas que eu comentei no início do vídeo. Lembra o cara que mandou a pergunta falando sobre o Imo controlar as formas dos Gorosei? Vamos lá, nessa cena com o Sabo, vocês conseguem ver que tá muito disforme tudo que os Gorosei representam, e as formas que eles tomam é tão livre que eles podem lançar até uma lança para atacar o Sabo. Para deixar mais simples de entender, imagine que a forma como eles tomam é quase como se fosse o simbionte, como o Venom, eu quero dizer. Agora imagine que se o Imo tem esse poder da caneta, aquela forma que ele próprio toma e ele faz os Gorosei tomarem, é como se fosse o poder da tinta que ele tem. Cara, seria uma ideia muito interessante e seria uma das evidências para essa teoria. Eu gosto dessa ideia porque o Imo também fala sobre destino, e isso é algo que eu não coloquei naquele vídeo. Quando a gente
descobre a nomenclatura de cada Gorosei, o Imo fala sobre um dia que está prometido e que está prestes a chegar. Isso provavelmente quer dizer que ele já tem um dia escrito que ele quer que chegue, um destino que também já está traçado até para a história dele próprio. A ideia dos Poneglyph também surge quase como isso, um livro que não pode ser apagado nem destruído. Os Poneglyphs são basicamente uma ideia do que seria aquele primeiro livro que seria o Tesouro One Piece na sua concepção. Um livro que só o Luffy pode apagar e que só aquele que tem a caneta pode escrever. Eu não sei se o Oda teria tanta coragem de fazer algo assim. Eu particularmente gostaria muito, mas seria muito corajoso da parte do Oda se ele fizesse isso. Principalmente porque eu acho que boa parte do fã não ia gostar tanto de Tesouro One Piece, que todo mundo espera ver, é um caderno do destino. Mas ainda assim eu curto muito essa ideia e seria muito interessante pensar isso. Até porque a gente tem que ter alguma explicação do porquê a fruta do Luffy, a fruta do Nika, faz com que ele tenha um corpo de uma borracha. Eu sei que ele tem um corpo de borracha e se esticar é algo engraçado, mas se o Oda só dissesse que o Nika conseguia controlar o próprio corpo livremente, tudo bem. Ele se esticar seria uma forma desse poder existir. Mas por que que literalmente uma borracha? Por que que tem que ser uma borracha? E o Luffy, inclusive na sua forma despertada, fica todo branco, assim como uma borracha. Vocês não acham que isso é muito curioso? Será que o Oda realmente vai ter coragem de fazer isso? É uma teoria que eu gosto muito, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. E é com essa pergunta que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere esse último vídeo que a gente comenta aqui nesse vídeo, que é o Exposed do Oda. Você vai gostar demais se você ainda não viu ainda, tenho certeza. E também confere na nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo ou na comunidade aqui no canal. Mais uma vez eu sou o Léo, muito obrigado por ter assistido e é isso, valeu!